Boa noite, pessoal. Oi, Rê, tudo bem, querida? Tá escuro, deixa eu clarear um pouquinho aqui. Oi, pessoal, boa noite. Me ajuda a mandar a live pra galera aí, por favor, manda pelo aviãozinho. Hoje nós vamos ter um aulão aqui, viu? Essa live vai ser muito boa. Sempre as lives com o Henrique Altran são imperdíveis, são sensacionais. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, Maria, tudo bem? Você por aqui? Tá tarde aí em Portugal, tá aqui? Que legal, obrigada por ter vindo. Oi, Simone. Boa noite, pessoal. Ver se o Henrique. Assim que o Henrique entrar aqui, eu já vou chamá-lo, porque as lives com ele a gente tem que aproveitar cada minutinho. Deixa eu enviar like aqui para o Henrique. Live. Deixa eu começar falando aqui um pouquinho, gente. Não sei se todos vocês conhecem o Henrique Altran, que é meu convidado de hoje. Ele é uma pessoa que nos ajuda demais aqui no nosso universo, né, de estilo de vida saudável, da saúde e nutrição baseadas em evidências. É uma pessoa que estuda muito, que pesquisa muito, e ele tem um dom, uma capacidade muito grande de trazer para nós esses conhecimentos de uma forma acessível, né? Ele traduz para nós os estudos de uma forma que tudo isso se torna muito acessível. Ele traz tudo que tem de mais atualizado. Se vocês ainda não acompanham o Instagram dele, vale muito a pena acompanhar, porque é um aprendizado diário que a gente tem com o Henrique. E é uma referência muito grande aqui para mim, todos os dias, eu nunca perco, né, os conteúdos dele, porque realmente ele nos ensina muito, tem um grande valor. E todas as vezes que eu convido o Henrique aqui, sempre são aulas maravilhosas que a gente tem, né, que nos trazem esclarecimentos aí sobre todas as nossas dúvidas relacionadas à saúde, nutrição. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Chegou. Vamos lá. Tirar esse óculos aqui que está refletindo demais. Olá! Oiê, Tudo boa bom? noite, Boa tudo noite. jóia? Ah, que legal que você veio. Nossa terceira live, né? Nossa terceira live. Fizemos a primeira no seu canal, depois fizemos uma no meu Instagram e agora tá repetindo uma no seu. Eu queria uma live com você toda semana. Tô com inveja do. Do Felipe. Tô com inveja do Felipe do Densa Nutrição. Quero uma live com você toda semana também. Ai, que bacana. Obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite. Eu Que sei que é sua isso, agenda é Beta. mega lotada. Você é uma querida. Adoro o seu trabalho, adoro o que você faz aqui no Insta e acho que a gente está trabalhando assim para engrandecer cada vez mais esse pessoal e cheio de conhecimento, né? Ai, que maravilha. Eu Oi, fico doutora muito feliz, você Regina. sabe? Viu, a doutora Regina, minha amiga querida do coração, tá aqui, ela nunca falha. Ai, olha, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu adoro poder fazer live contigo, que sempre são aulas maravilhosas, o pessoal adora também. E vamos aproveitar essa uma hora que eu queria que fossem três, mas eu sei que você tem live depois, não vai poder estender Já muito, tem uma né? live logo em seguida. Mas Ai, vai dar poxa certo. vida, mas vamos Vamos ver lá. se a gente consegue discutir muita coisa. Eu mandei um roteiro pro Henrique, gente, que vocês têm que ver. É assim, um roteiro para falar uma semana aqui. Nós vamos ter que falar em uma hora.
Vamos ver se a gente consegue resumir, né? Vamos lá. Então vamos começar, né? Então, a primeira coisa que eu queria é que você se apresentasse brevemente, né? Caso alguém não te conheça ainda, que eu duvido, mas vamos lá, para o pessoal saber quem é você. Certo. Então, eu sou o Henrique Altran. Eu estou falando de Fortaleza, tá? Eu comecei minha carreira científica muito cedo. Eu sempre gostei de bicho, de inseto, essa coisa toda. Quando eu estava na segunda série, lá, pivetinho, com 8 anos de idade, eu dei uma aula de 45 minutos sobre insetos com um amigo meu, um trabalho da professora. E aí, essa foi a primeira experiência que eu lembro recordo de aula, né? E de interesse por essa área. Na sexta série, eu tive a oportunidade de conhecer um dos melhores professores de biologia aqui da cidade, né? E aí eu me encantei ainda mais pela matéria. Foi minha primeira graduação, foi quando eu comecei o trabalho, né? Comecei a ensinar também. Infelizmente, eu não cheguei a concluir, faltou um pouquinho só. Em 1995, eu me tornei um representante de uma empresa de suplementos. E aí foi quando o bichinho da nutrição me pegou, né? Eu tava essa empresa é uma empresa bem tradicional, é uma empresa bem tradicional, trabalha com contagem calórica, essa coisa toda. E eu, em 2017, eu tive acesso ao podcast do Dr. Souto, junto com o Polesso, né? E foi exatamente a partir daí que eu comecei a me interessar pela parte de low carb e comecei a entender um pouco mais de nutrição, né? Comecei a entender um pouco mais dessa questão de estudos, né? De ter essa noção, porque na biologia, Beta, tudo é ensaio clínico randomizado, é muito simples. Porque você pega rato, você pega cobra, você pega, sabe, você pega qualquer tipo de animal e é fácil você fazer um ensaio clínico. Quando você já parte para gente, né, para pessoas, a coisa fica um pouco mais complicada, né, de fazer um ensaio clínico randomizado. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais a epidemiologia e essa coisa toda. E de 2017 para cá, 2018 eu comecei a faculdade de nutrição, 2019 eu já estava fazendo cetogênica, não, 2018 estava fazendo cetogênica, 2019 já tinha virado 98% carnívoro e é o padrão alimentar que eu tenho hoje no dia a dia, na maioria das vezes é isso aí. Nesse exato momento eu estou com 57 horas de jejum. Pois é, eu ia até comentar isso, porque eu vi que você está nesse jejum longo aí e a mente está Isso. mega turbinada agora, né? Sim, Então, sim, olha sim, lá, sim, vamos sim. aproveitar. Sim, Vamos aproveitar, gente. Tá tudo massa demais. Que bacana. A primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, né? Quando nós entramos nesse universo de alimentação low carb, seja paleo, low carb, carnívora, cetogênica, por mais contraditório que pareça, quando a gente elimina aqueles alimentos que estão na base da pirâmide alimentar, né, que são os farináceos, os grãos, que são aqueles que dariam substância, a gente passa a sentir menos fome. É É uma verdade. coisa que deveria ser contraditória. Então, eu queria que você explicasse, assim, à luz da ciência, né, como que isso acontece? Porque nós retiramos alguns alimentos e passamos a sentir menos fome com esse tipo de alimentação. Tem várias razões pelas quais a gente sente menos fome quando a gente passa para uma dieta paleo, low carb, cetogênica, carnívora, né? A primeira grande razão é porque a gente tira os alimentos de menor densidade nutricional, né? Então, quando você tira, ao contrário do que a pessoa pensa, trigo, arroz, feijão, sei lá, milho, não são alimentos densos nutricionalmente, são alimentos densos energeticamente. Eles praticamente são compostos exclusivamente de carboidratos. Então, quando a gente tira esses alimentos, a gente está removendo densidade energética, mas a gente está introduzindo densidade nutricional, né? Então, a gente trocando, por exemplo, arroz, as 4 maiores culturas que a gente tem hoje, né? Que é arroz, trigo, milho e soja, né? Quando a gente tira esses 4 grãos, né? 3 gramíneas e uma leguminosa, que é a soja, a gente tira a maior parte dos carboidratos da nossa alimentação e a gente substitui, via de regra, por gorduras e proteínas, que são alimentos de alta densidade nutricional. Porque é assim, a gente não precisa de carboidratos obrigatoriamente na alimentação. Os carboidratos, eles são nutrientes que a gente chama de nutrientes naturais. São aqueles nutrientes que nós não precisamos ingerir. Nós temos a possibilidade de fabricá-los, né? Enquanto que a gente possui aminoácidos que são essenciais, são aminoácidos que nós precisamos ingerir,
e a gente possui alguns ácidos graxos, né, componentes das gorduras, que também são essenciais, ou seja, a gente precisa comer tanto proteína quanto gordura, nós precisamos comer obrigatoriamente. Mas carboidrato não. O carboidrato ele é dispensável na nossa alimentação porque nós conseguimos fabricar. Então, a partir do momento que nós retiramos e substituímos por gordura e por carne, o que é que acontece? Por gordura e por proteína, carne não, por proteína, o que é que acontece? A gente aumenta a densidade nutricional. Então, isso deixa o corpo satisfeito, né? Porque eu tirei do corpo algo que ele consegue fabricar, que é o carboidrato, e coloquei algo que ele não consegue fabricar, que são alguns aminoácidos e alguns ácidos graxos. Então, a gente passa a ter uma maior densidade nutricional, o corpo fica mais satisfeito. Esse é o motivo número 1. Tá? O motivo número 2, pelo qual a gente sente menos fome, esses alimentos, eles são alimentos que, por possuírem pouco carboidrato, eles possibilitam que o corpo aumente a produção de cetonas. O que é que são as cetonas? As cetonas são subprodutos do metabolismo das gorduras. Porque assim, o corpo ele possui, Beta, uma hierarquia de uso de combustíveis, né? Então, o primeiro combustível que a gente vai utilizar é aquele combustível que a gente tem menor capacidade de estocar. Então, no caso, é a glicose. A glicose, que é o açúcar circulante no nosso organismo, para você ter uma ideia, a gente tem entre 4 e 5 gramas de glicose no nosso sangue circulando. Não mais do que isso. É uma colherinha de chá. É muito pouco, né? E nos nossos músculos e fígado, a gente tem aí um estoque de glicogênio, que é o armazenamento de carboidrato, que é na casa dos 700, 800 gramas, indo no máximo, dependendo do tamanho da pessoa e da quantidade de músculo que ela tenha, até 1 quilo, 1,2 kg. Não passa muito disso, não. Bem pouquinho. Então é muito pouco, né? Então a capacidade de estocagem de carboidrato é muito baixa. Aí o que acontece? O corpo ele tem uma capacidade infinita de estocar gordura. Então ele primeiro vai detonar a glicose da alimentação, depois ele vai detonar a gordura. Como você tirou o carboidrato da alimentação, então ele vai direto na gordura, né? Então o que é que vai acontecer? Na hora que ele pega a gordura ela tem uma estrutura química que ela é composta de uma molécula de glicerol, que vamos imaginar que seja a minha mão, e 3 moléculas de ácidos graxos. É o que nós chamamos de triglicerídeos, que tem lá no exame sanguíneo, né? Então essas 3 moléculas de ácido graxo, a gordura vai ser cortada nesse ponto. Essas 3 moléculas de ácido graxo vão ser usadas para fornecer energia. E esse glicerol, ele vai ser utilizado para fornecer energia ou também para a fabricação de glicose, né, no processo de gliconeogênese. Então, essa gordura, ela produz tanta energia que ela sobrecarrega o sistema. No que ela sobrecarrega o sistema, de tanta energia que tem, a parte dessa gordura começa a ser transformada em cetonas. E as cetonas são o combustível mais limpo que o nosso corpo possui. É o combustível de melhor qualidade. Então imagina, você tem lá no posto de gasolina a gasolina comum, a gasolina aditivada e ainda tem a gasolina Podium, que é aquela gasolina ultra mega que custa 3 vezes o preço da gasolina normal. Então as cetonas são essa gasolina. É o nosso combustível de maior desempenho. Para você ter uma ideia, se eu pegar 100 gramas de glicose e fizer produção de energia, e eu pegar 100 gramas de cetona e fizer produção de energia, eu produzo 27% mais. Então é uma diferença muito grande. Tá entendendo? Muito mais eficiente, Muito mais eficiente, produz menos radicais livres, então ela tem diversas vantagens nesse aspecto. Então o que é que acontece? Quando você diminuiu a densidade energética através de carboidratos, você favoreceu o aparecimento das cetonas. E as cetonas, elas têm essa vantagem, elas têm esse efeito. São 3 cetonas, principalmente, que são produzidas. Nós temos a acetona, o beta-hidroxibutirato e temos o acetoacetato. Então, são 3 cetonas que são produzidas, sendo que o beta-hidroxibutirato é a acetona que é mais produzida no nosso corpo. É de maior presença. E é exatamente a que a gente mede quando a gente pica o dedo e vê lá no glucosímetro. Então, esse beta-hidroxibutirato, ele tem atividade sacietógena, ele tem atividade anorexígena. Eu, inclusive, postei essa semana agora um artigo evidenciando que pessoas que fazem dieta cetogênica, elas possuem uma menor concentração de grelina no corpo e uma maior concentração de leptina. A grelina é o hormônio da fome e a leptina é o hormônio da saciedade.
É o hormônio que quando Uhum. você tem as células respondendo normalmente à leptina, elas geram saciedade. Então, dentro dessa Uhum. perspectiva, o que é que acontece? Quando você está em cetose, há uma tendência natural de você sentir menos fome por conta disso. Esse é o ponto número 2. Uhum. Mas tem um terceiro ponto Uhum. também, que é o quê? Quando você ingere carboidrato, os níveis de grelina, né, que é esse hormônio da fome, eles tendem a diminuir quando você ingere carboidrato, proteína ou gordura. Só que o carboidrato é o que diminui mais, é o que faz diminuir em menos tempo. O grande problema é Uhum. que, da mesma forma que a grelina cai muito quando come carboidrato, ela sobe muito depois. Então você Uhum. acaba tendo uma fome maior depois. O exemplo mais clássico que tem disso aí é quando você está com fome e come uma maçã. Naquele momento que você comeu a maçã, a fome passa, né? Mas logo em seguida, você está com a fome muito maior do que o que você estava antes. Esse é um efeito do carboidrato também. Então, nós temos essas três Uhum. linhas de ação, né? Nós temos o fato de você ter mais densidade nutricional, o fato de você diminuir a produção de grelina pelo efeito da cetona e o fato de você impedir o aumento da grelina pelo fato de você ter tirado os carboidratos da alimentação ou ter tirado bastante. Né? Então, isso aí ajuda Uhum. muito. É o que a doutora Certo. Regina está falando. O efeito rebote é Tá sempre bom. mais intenso. É triste. Quando você come uma maçã no lanche, você abre as portas do inferno, né? É um negócio impressionante. Melhor não comer nada. E é interessante também essa questão das cetonas, que a gente repara, você que está agora num jejum prolongado, no primeiro dia a gente sente um pouquinho de fome, é comum. Depois, nos outros dias, segundo, terceiro dia, a fome É vai verdade. diminuindo, A fome vai justamente diminuindo. pela questão das cetonas estarem altas, né? Ela vai Exato. reprimir, vai assim deixando o nosso hormônio, a grelina, mais baixa. Então é um efeito bem interessante também, Exato. que eu percebo quando eu faço o jejum mais prolongado, a fome vai embora, a gente não Exato. sente mais. Exatamente. E é um efeito, Beta, que é condizente com o nosso processo evolutivo. Porque o que é que Uhum, acontece? Nós, enquanto homens das cavernas, né, como primatas, nós como gênero Homo, nós estamos aqui no planeta Terra há mais ou menos 300 mil anos. Né? Mas uhum, o gênero Homo já tem 2 milhões de anos. E se a gente pegar aí uhum, desde os primeiros hominídeos, né, que incluem os australopitecos, são quase 6 milhões de anos. Então, o que é que uhum, acontece? A gente não tinha à nossa disposição a quantidade de comida que a gente tem hoje. É um erro, e aí entra essa história de comer de 3 em 3 horas, por exemplo, é um erro nós acharmos que a gente tinha comida à nossa disposição. Isso é completamente ilusório. Né? É uma ilusão a gente achar que os primatas comiam a toda hora. Não, a gente tinha uma escassez muito grande de comida. E a tendência dessa quantidade de comida era, dava uma melhorada na época da primavera e do verão, porque a gente tinha alguns frutos que nasciam, mas outono e inverno era escassez braba, era tipo jejuns obrigatórios de 10, 15 dias. Tá entendendo? Eu li um artigo há um uhum. tempo atrás falando que os seres humanos comiam uma vez a cada 15 dias. Então você É, imagina, né? Porque hoje a gente faz jejum, mas a comida está na geladeira. O jejum hoje é uhum, mais um desafio mental do que um desafio orgânico. Naquela uhum. época era um desafio orgânico, porque a cabeça não tinha comida. Fazer o quê? Se não tem comida, não tem o que comer, né? Então não Se faz conforma. sentido, né? Não faz sentido a gente em jejum perder a energia ou ficar se acabando de fome sem energia para ir caçar. Pelo contrário, Uhum. a energia ela aumenta quando você está em jejum. E isso acontece exatamente por quê? Porque eu preciso de mais energia para poder alcançar o meu objetivo de caçar e ter comida, É verdade. né? Então, a simulação mais próxima que a gente tem disso hoje em dia é o tal do programa Largados e Pelados, né? Em que o Pronto, pessoal fica lá simulando uma situação parecida com o que a gente vivia lá na época das cavernas. Só que exatamente. assim, o desafio mental acaba realmente sendo muito grande, porque a gente sabe que hoje em dia não precisa passar fome, você está habituado numa rotina de ter comida sempre. Aí o Exato, pessoal cai lá, se não está com essa mentalidade ali, o pessoal não aguenta, desiste mesmo, né? É exato, tudo muito exatamente, mental. exatamente. E assim, quando você mora com outras pessoas que não estão seguindo o mesmo ritmo, né? A gente acaba sendo bombardeado com cheiros e com, né? E a galera comendo do seu lado. Por exemplo, eu moro com os meus pais e meu filho está morando comigo esse período.
E ele fez, bom, pra você ter uma ideia, meu filho tem 15 anos, né? Ele fez um jejum de 60 horas de sábado para Oh, segunda-feira, né? que Agora, legal. quando eu comecei o meu jejum, ele estava quebrando dele. Então eu tô vendo ele comendo, entendeu? É complicado. É É bem, cruel, igual eu que tenho que cozinhar em jejum, não é fácil não. Mas bem, a gente fica lá, é um pouco mais desafiante, mas a gente fala, não, eu posso, eu sou forte, né? E vai embora, vai em exatamente. frente. A gente sente uma fissura por comida, exatamente como a doutora Regina está falando. A gente tem. Porque o ato de comer, Beto, às vezes as pessoas não percebem, mas o ato de comer, ele envolve muito tempo. E quando você está em Uhum. jejum, você ganha muito tempo. Né? Eu não sei você quando você faz os seus jejuns, mas eu ganho pelo menos 2 horas e meia no meu Muito, dia. muito Aonde eu ganho, tô, porque eu não tenho que cozinhar de dia, não tem que né? fazer comida, não tem que comer também, né? Porque um dos Uhum, pontos que a gente perde bastante, a gente investe bastante tempo é na hora que a gente está comendo. Então, quer dizer, uhum, quando você está em jejum, você ganha muito mais tempo. Você tem que preparar isso, né? Você tem que estar uhum, preparado para esse tempo a mais que você vai ganhar quando você vai fazer um jejum um pouco mais prolongado, né? Então, a verdade. condição, pegando aqui o gancho do jejum, a condição de jejum, ela é muito mais adaptada a gente, nós somos muito mais adaptados a ela do que nós somos adaptados a uma condição de comer de 3 em 3 horas. Né? O pessoal fica dizendo assim, mas Uhum, esse negócio de jejum é moda. Não, moda é comer de 3 em 3 horas. Porque a é gente verdade. nunca comeu de 3 em 3 horas, quando a gente, nem mesmo quando a gente tinha, quando a gente era o início do processo de agricultura, a gente comia de 3 em 3 horas. Comer de 3 em 3 horas é algo de 50, 60 anos para cá. Uhum, 70 anos, vai. Né? Começo do século passado, a gente não comia de 3 em 3 horas. Né? Eu tenho certeza que você, assim como eu, escutou da sua mãe ou da sua avó, não vai comer agora, senão você não almoça. uhum, com Não é? certeza. Não existe esse negócio de lanche. Você tinha Não, café da não manhã, tinha. almoço e jantar. Já eram só 3 refeições por dia. O intervalo de mais ou Uhum, menos aí, umas 5, 6 horas. Hoje o intervalo das uhum, refeições é muito menor. Né? As pessoas estão comendo com sim. mais frequência. E o nosso corpo, ele Uhum, possui sensores que captam a informação, né? Que eles verificam se você está no estado alimentado ou se você está no estado não alimentado. Então, esses sensores, que no caso do estado alimentado é o mTOR, no caso do estado não alimentado é a AMPK, eles funcionam como uma gangorra. Então, você comeu, uhum, a mTOR percebe e entra em anabolismo. Você não está uhum, comendo, a MPK percebe e você entra em autofagia, né, com o tempo. Aí o que acontece? O uhum, cara está comendo de 3 em 3 horas, então ele não deixa a MPK funcionar. Então ele está uhum, o tempo todo estimulando o anabolismo. E isso é muito ruim, porque quando você uhum, estimula o anabolismo constantemente, você está estimulando reprodução celular, você está estimulando crescimento celular, e isso pode não ser muito bom, porque o estímulo constante pode gerar problemas como, por exemplo, o câncer. Né? O câncer uhum, ele é o resultado de células descontroladas que se descontrolam no processo reprodutivo. E o processo uhum, reprodutivo é um processo anabólico. Tanto é que na terapia metabólica do câncer, a gente diminui o fluxo de energia para a célula cancerosa. A uhum, quimioterapia e a radioterapia, via de regra, elas atacam células que se reproduzem muito. Né? E aí você uhum, pode, esse fato de se reproduzir muito é porque elas têm a mTOR muito ativa, né? Que é o sensor uhum, anabólico, o sensor de anabolismo. Então é justamente por isso que a gente sim. tem que ter essa gangorra funcionando. Também não adianta você ficar em Uhum, jejum o tempo todo. Lembra, é uma sim. gangorra. Isso tem que estar sendo Não pode estimulado, ter esse né? desequilíbrio. Porque se você fica Uhum, em jejum o tempo todo, se você tem reserva, não tem problema. Você tem reserva de energia, você vai queimando essa reserva de energia. Mas vai chegar um ponto em que essa reserva acaba. Se você não uhum, comer, o teu corpo... Nós só temos, Beta, aqui nesse mundo, nós só temos duas funções. Biologicamente falando, é sobreviver para se reproduzir. aham, Certo? Se a reprodução não está aham, sendo possível por algum motivo, a gente vai sobreviver. E a gente vai sobreviver o máximo de tempo possível. Então, o corpo ele uhum, tem vias de metabolismo para gerar sobrevivência. Tá entendendo? Então, se você passa uhum, fome durante muito tempo e acabou seus estoques de gordura, o corpo vai para os estoques de proteína. Então, o corpo começa a parar de crescer cabelo, mulheres param de ter uhum, menstruação. Tá entendendo? E aí, uhum, se continua em sim. jejum, ele começa a entrar no processo de destruir massa magra.
Então, esse é um erro muito comum que as pessoas elas cometem, e a gente vê muito isso no Instagram. A pessoa vai fazer um post sobre jejum para dizer que jejum não funciona, que jejum não presta, coisa do tipo, e ele ilustra o post com uma foto dos prisioneiros de guerra, dos judeus em campos de concentração. Jejum é uma coisa, passar fome, né? é outra coisa. O jejum hoje... Jejum é uma coisa opcional, né? Exato. O jejum ele é definido como você cessar a sua alimentação de forma voluntária. Então você vem de uma boa alimentação, deixou de comer e vai voltar a comer uma boa alimentação. Os pobres coitados dos campos nazistas, eles não tinham uma boa alimentação. Eles vinham de uma alimentação extremamente deficiente, muitas vezes comendo só batata, comendo só coisa barata, né? Aí não tinham o que comer, ficavam de jejum porque não tinham o que comer, então eles passavam fome, e depois, quando voltavam a comer, era mais porcaria, era batata, inhame, frutas baratas. Então, quer dizer... Eles já eram desnutridos, atípica, né? Exato, uma situação totalmente atípica, né? Então, quando a gente está bem nutrido, super bem nutrido, e tendo esse equilíbrio entre jejum e estado alimentado, não tem por que ficar com esse tipo de mito, né, de que jejum faz mal, queima massa, de forma alguma. De jeito tendo nenhum. Esse equilíbrio, né? De jeito nenhum. Inclusive, assim, hoje eu faço jejuns todos os dias de 16. Específicos, né? Por exemplo, se eu estiver num hotel e eu não souber se eu vou almoçar, aí eu tomo o café da manhã e já fico mais tranquilo no almoço, entendeu? E eu faço pelo menos um jejum prolongado por mês, de 60 a 72 horas, né? No mês passado foram 72 horas, esse mês eu devo fazer perto de 60. Mas qual é o objetivo? O objetivo aí já é uma desintoxicação. E aí já é outra coisa interessante, porque a gente vê muito na internet alimentos detox, comida detox, suco detox, suplementos para desintoxicação, chás e essas coisas todas. E assim, para o pessoal que está assistindo a gente, não existe nada disso, tá? O único detox que vai funcionar para o seu corpo como um processo de desintoxicação mesmo é o jejum. Não existe alimento que desintoxica, não existe substância que desintoxica, né? Nada disso. O único detox real é o jejum. Porque é no jejum que o teu corpo vai metabolizar células velhas e senescentes, organelas que deixaram de funcionar, proteínas que não estão mais executando sua função. Aí ele vai destruir essas células, essas organelas e essas proteínas, reaproveitar os elementos para fabricar células novas. E a questão da imunidade também é bastante ativada, né? Por conta do jejum. Ele auxilia na questão da imunidade também. A gente ouve bastante isso. Sim. Porque o que acontece, Roberta, é que uma boa parte do nosso sistema imunológico, eu já vi 70%, eu já vi até 80% descrito na literatura, está ao redor do intestino. Quando você para de comer, você dá permissão para o seu intestino, melhor, para o seu sistema imunológico, não se preocupar em defender, né? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a nossa pele não é a nossa maior zona de contato com o ambiente. A nossa maior zona de contato com o ambiente é o intestino. Entendeu? E assim, a gente não só tem um contato com um ambiente muito grande, como a gente tem contato com substâncias nocivas. E se essas substâncias entram no nosso corpo, a gente pode ter um problema sério. E a gente tem bactérias lá também. E restos de bactéria. E lipopolissacarídeos que podem ser tóxicos e podem gerar problemas. Então, o nosso sistema imunológico está no intestino preparado para qualquer coisa. Tá entendendo? Quando você não está comendo, então ele diz, opa, aqui eu não preciso me preocupar. Deixa eu ir cuidar de outros lugares do corpo. Então, o jejum ele foi usado durante muito tempo de forma terapêutica. Né? Então, eu já até coloquei post sobre isso no meu feed. A Alemanha, pré-guerra, e diversos outros países da Europa já utilizavam o jejum de forma terapêutica contra a obesidade há muito tempo. Só que depois do pós-guerra, e isso não foi só em relação ao jejum, foi em relação a várias linhas de pesquisa, né? O que aconteceu foi que os alemães
por terem perdido a guerra e ter tido o Holocausto e toda aquela coisa toda que a gente acabou comentando aqui sobre os judeus, eles deixaram de ser bem vistos. E tudo de ciência que vinha, né, da Alemanha passou a ser... Teve um certo preconceito, tipo, foi esquecido, entendeu? Então a gente perdeu muito desse conhecimento que agora a gente está tendo acesso, está se redescobrindo um pouco disso aí. Né? Alguém fez uma pergunta aqui, jejum de 24 horas diários é ruim? De jeito nenhum, Angélica. O jejum de 24 horas diário é o que a gente chama de one meal a day, que é o OMAD, né? Que é aquele processo onde você só faz uma refeição no seu dia. Não tem absolutamente nenhum problema. Você só tem que garantir que nessa refeição você está comendo tudo que você precisa. Certo? Essa é a única questão que você tem que levar em consideração. A outra pergunta que teve tem aqui uma da outra Andréa. Pergunta aqui. Qual o tempo mínimo de jejum para detox, né? 24 horas são suficientes para detox? Acho que é essa a pergunta. Os estudos mostram que um jejum de 24 horas você já começa um processo de desintoxicação, mas um jejum um pouco mais prolongado, de 48 até 72 horas, tem os benefícios mais elevados. Percebe-se que depois das 72 horas parece não haver tanto benefício. Certo? Parece não haver um incremento do benefício. Então, depois de 72 horas, você já não tem um benefício tão grande. Talvez seja mais interessante você fazer um jejum mais periódico de 72 horas do que fazer, por exemplo, um jejum de 7 dias e passar mais tempo comendo o tempo todo. Né? Talvez seja mais interessante dentro dessa perspectiva. Mas é uma área de muita pesquisa porque nós não temos, Roberta, marcadores fisiológicos que mostrem que a gente está em autofagia, que a gente está em desintoxicação, essa coisa toda. Então, como a gente não tem esses marcadores ainda, tudo isso que a gente está falando é muito com base em estudos em ratos, em ensaios randomizados com ratos, né, que provocam isso. Mas uma coisa a gente pode deixar bem claro. O jejum, ele é benéfico para o corpo, tá? Se você tem excesso de peso, ele é benéfico para o corpo. E se, durante o jejum, na hora que você vai quebrar, você restringir calorias, ele vai ser benéfico para emagrecimento também. Porque essa é outra coisa importante. Não adianta fazer jejum e continuar comendo um monte de porcaria, né? Pois E assim, há uns mês e meio, 2 meses atrás, saiu um estudo que foi muito alardeado na mídia de que jejum não funcionava, né? Porque eles fizeram um estudo com 2 grupos de pessoas. Esse grupo aqui comeu normal, de 3 em 3 horas. Esse grupo aqui fez jejum, mas também comeu normal. Então, olha, se eu estou comendo biscoito recheado, fast food, de 3 em 3 horas, ou se eu estou comendo biscoito recheado e fast food e fazendo jejum, mas na janela eu estou comendo a mesma coisa, não vai ter diferença nenhuma. Entendeu? Não vai ter diferença nenhuma. Pelo menos no que diz respeito a emagrecimento, não. Certo? Deixa eu ver que acho que tem uma perguntinha aqui. Para emagrecer, quantas horas de jejum? Apareceu uma perguntinha aqui. Olha, para o emagrecimento, o nosso foco é a diminuição da ingesta calórica ou aumento do gasto calórico, né? Então, essa questão da caloria, apesar de não ser a coisa mais importante, ela também importa. Então, se você vai fazer o jejum, por exemplo, vamos imaginar que você faça um jejum de 16 horas. Então, você tem uma janela de alimentação de 8 horas. Nessa janela de alimentação, se você comer nessa janela tudo que o seu corpo precisa, não deixar uma diferençazinha para ele gastar da reserva, não vai adiantar muita coisa, né? Agora, a vantagem é que existem estratégias para que seu corpo gaste mais energia. E esse é, inclusive, um dos assuntos que eu vou falar com o Felipe amanhã na quinta com nutrição. Quando você faz dieta low carb, você aumenta a sua taxa metabólica basal. Essa que é a grande vantagem, entendeu? Então, se torna mais fácil você não ingerir excesso de calorias. Esse que é o grande lance, né? Então, por exemplo, você faz uma dieta low carb, os estudos do Dr. David Ludwig falam que você aumenta em até 300 calorias diárias o gasto. Então, olha que interessante. O fato, e veja, não houve restrição na ingesta calórica. Você simplesmente tirou os carboidratos da alimentação e passou a se alimentar de mais proteína e gordura. E aí o seu metabolismo basal aumenta. Quer dizer, o seu corpo passa a gastar mais energia. A taxa metabólica basal é a taxa metabólica mínima, é o mínimo de calorias que você gasta para se manter vivo. Né? Vamos imaginar, passasse o dia todo dormindo, você teria aí mais ou menos a sua taxa metabólica basal. Né?
Então, quer dizer, se você aumenta a sua taxa metabólica comendo a mesma coisa, já é uma vantagem extra. E tem um outro estudo também do Dr. David Ludwig, ele publicou 3 estudos já sobre esse assunto, um outro estudo que mostra que quando você está no processo de manutenção de peso, é mais fácil manter com a dieta low carb, porque também dá essa vantagem do gasto calórico a mais. Né? Então, ela não Muito só bacana. te possibilita um acréscimo de gasto calórico quando você está na perda de peso, ela possibilita uma manutenção mais fácil e ela ainda tem uma terceira vantagem, que ela deixa a energia disponível para você durante mais tempo. Quando você tem Que no show. seu sangue energia disponível durante mais tempo, isso significa o quê? Isso significa que você vai sentir fome mais lá na frente. Entendeu? Então, nós estamos aqui para provar, né? Nós somos provas vivas. Quanto tempo faz que a gente, né? Eu, por exemplo, emagreci, quanto tempo faz que o meu peso está estável? Exato. Mantendo em low carb, né? É bem, assim, antes eu fazia aquela dieta restritiva, não dava 3 meses, já estava com peso recuperado de novo. Porque voltava a comer de tudo, né? Exato. Hoje em dia, sem passar fome, 2 anos sem ter nenhum ganho de peso, não recupera. Pois é. É assim, sabe, Beta? As pessoas elas precisam entender que uma dieta, que a palavra dieta, na realidade, ela significa aquilo que você come, certo? Então, todos nós estamos de dieta. Mas, infelizmente, no mundo moderno, hoje, a dieta ela adquiriu uma conotação de que a gente está de dieta para perder peso, né? É como se você está de dieta significa que você está restringindo alguma coisa. O estilo de vida low carb, cetogênico, ele não é uma dieta. Por que ele não é uma dieta? Porque é aquilo para o qual nós estamos adaptados a comer. Tá entendendo? Então, a pessoa diz assim, mas Henrique, eu vou fazer o low carb, eu vou perder peso. Se eu voltar a comer aquilo que eu comia antes, eu vou engordar? A resposta é sim, para qualquer coisa que você fizer que você mude o padrão que te fez engordar. O padrão que faz engordar não deveria estar presente na nossa alimentação. A questão é essa. Entendeu? O padrão de alta quantidade de carboidrato refinado, alta ingestão de óleo de semente, ele não deveria existir na nossa alimentação. Nós deveríamos ter um padrão sem nenhum desses alimentos. Verdade. Né? Eu quero te fazer uma pergunta aqui, para a gente entrar num assunto mais polêmico, né? Quem já te acompanha ali no Instagram há algum tempo, sabe que você já tem um histórico aí que você foi vegetariano. Sim. Nem todo mundo sabe disso, né? Que você teve um período da sua vida em que você foi vegetariano por 2 anos. E você hoje em dia... comedor de soja. Hoje você deve ficar com até meio, como foi possível? Bom, enfim, né? Todo mundo evolui. Exato. Mas assim, hoje em dia a sua alimentação é basicamente carnívora, né? Sim. E então, assim, a pergunta que eu queria fazer, que eu acho que fica na cabeça de todo mundo, fazendo uma dieta carnívora, não vão faltar nutrientes? Será que a gente, tendo uma alimentação assim, sem ter aqueles pratos coloridos que sempre foram recomendados, não é, cheio de vegetais de todas as cores, será que isso vai fazer mal? Vai faltar fibra? Vai faltar nutrientes, vitaminas, minerais? Enfim, os nutrientes vão ficar prejudicados, a absorção deles. Como é que... Explica para nós isso. Essa é uma excelente pergunta e a gente recebe muito essas dúvidas, né? Quando a gente fala que está em dieta carnívora, as pessoas perguntam muito para a gente sobre esse assunto. E o que acontece é o seguinte, a base da nossa alimentação sempre foi os alimentos de origem animal. Né? A gente sempre teve como base da alimentação a dieta carnívora. A dieta só veio mudar, a alimentação só veio mudar depois, agora, nos últimos 10 mil anos, né? E mais ainda nos últimos 150 anos com os ultraprocessados que passaram a dominar as prateleiras dos supermercados. Então, o que acontece? Numa dieta carnívora não vão faltar nutrientes, por vários motivos. Primeiro, motivo número 1, tanto as carnes quanto as vísceras, e aí é um ponto importante,
né? Uma dieta carnívora, ela inclui não só carne, porque as pessoas acham que a dieta carnívora, a pessoa vai comer só carne vermelha. Não, eu como carne vermelha, eu como frango, eu como porco, eu como camarão, eu como lagosta, eu como caranguejo, né? Eu como ovos, eu como laticínios, eu como queijo. Tá entendendo? Eu gosto muito de fazer, quando eu vou ao shopping para almoçar no self-service, por exemplo, eu gosto muito de fazer uma que eu chamo de salada carnívora, onde eu coloco vários tipos de alimentos de origem animal. E aí eu tenho toda a nutrição que eu preciso nessa questão. E além disso tudo, né, de todos esses animais que eu falei, a gente, da dieta carnívora, a gente come vísceras também. Entendeu? E esse é um ponto importante. Né? A gente não pode esquecer que as vísceras são extremamente densas nutricionalmente. Você tem, por exemplo, o baço, né, que é chamado de passarinha, né? A parte do boi que é chamado de passarinha aqui no Nordeste, mas é o baço. Nunca comi. Pois é, ele tem uma grande quantidade de vitamina C, por exemplo. O fígado tem uma boa quantidade de vitamina C. Né? Então, quando você tem uma dieta carnívora mais variada, você não corre risco de deficiência nutricional. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto... Variada, né? Isso. E o segundo ponto é um ponto que até a Organização Mundial da Saúde reconhece. Ela reconhece que quando você tem uma dieta rica em grãos, alguns micronutrientes precisam ser ingeridos em maior quantidade porque esses grãos possuem antinutrientes. Certo? Inclusive tem 2 posts exatamente sobre esse assunto lá no meu Instagram, que o pessoal quiser ler mais a respeito. Né? Que é exatamente, o título do post é exatamente esse. Você consegue obter todos os nutrientes de uma dieta, em uma dieta carnívora? Né? Baseado num artigo escrito pela Sofia Clemens, que é uma médica e ela mantém uma clínica que trata só com dietas carnívoras problemas lá na Hungria, salvo engano. Salvo engano é na Hungria. Bom, o que é que acontece? Esse segundo ponto é importante. Muitos dos nutrientes que nós precisamos ingerir em maiores quantidades, só precisamos em maiores quantidades por conta dos antinutrientes de origem vegetal. Né? Então a gente tem, por exemplo, groitogênicos que atrapalham o metabolismo do iodo, que a gente acaba ingerindo quando ingere leguminosas. Né? A gente tem os fitatos que quelam, né? Eles fazem um sequestro de íons divalentes. Então, ferro, cálcio, magnésio, zinco, todos são íons divalentes que podem ser quelados pelo fitato e diminui a absorção. Né? Então, todos esses micronutrientes a gente acaba tendo que ingerir mais por conta da questão da ingestão dos grãos. E aí tem um ponto interessante. Adivinha só, a partir de quando que a gente determinou a quantidade de micronutrientes que deve existir na nossa alimentação? Essa determinação, ela passou a acontecer, ela começou a ser estudada sobre esse assunto depois que os grãos foram considerados a base da nossa alimentação. Então, todas essas DRIs, para o pessoal que está aqui, que entende, que passou pela faculdade de nutrição, ou que já leu um pouco a respeito, todas essas DRIs, que são as quantidades ideais, né, que eles chamam de Recommended Daily Allowance, RDA, as AI, que são as quantidades mínimas recomendadas, e as UI, que são as quantidades máximas recomendadas, todas foram baseadas numa dieta rica em carboidrato. Logo, elas estão automaticamente superestimadas. Né? Então, esse é o segundo ponto que faz com que você tenha uma dieta completa, mesmo sendo uma dieta carnívora. Aí nós temos o terceiro ponto. Alguns micronutrientes, por estarem presentes em uma dieta rica em carboidrato, eles sofrem uma inibição competitiva. É o caso da vitamina C, por exemplo. Né? Então, a vitamina C, ela é muito parecida com a glicose na sua forma. E o que é que acontece? Quando você tem uma dieta muito rica em glicose, o que é que acontece? Você acaba precisando de mais vitamina C para poder essa vitamina C conseguir atingir o objetivo dela. Porque a glicose bloqueia a função da vitamina C, né? Bloqueia a absorção da vitamina C, né? Nas células. Então, o que vai acontecer? Quando você está numa dieta carnívora, você não tem carboidrato praticamente. Então, o mínimo de vitamina C já é suficiente para você prevenir o escorbuto, que é a principal doença carencial, e para você executar as funções. A vitamina C ela tem um caso muito interessante. A principal função dela, ela é uma enzima que entra no processo de hidroxilação do aminoácido, que é a prolina, que é fundamental esse processo acontecer para formar o colágeno. E é o colágeno que mantém a pele firme e que mantém os dentes no lugar, essa coisa toda, né? Por isso é que o escorbuto, uma das características é essa.
Então, quando você não está comendo a quantidade de vitamina C correta, falta o colágeno e aí você tem o escorbuto, né? E um dos sintomas é esse que eu acabei de falar. Quando você deixa de comer carboidrato, você precisa de bem pouquinha vitamina C para que haja essa hidroxilação. E não só isso. Por estar comendo mais carne e mais vísceras e mais colágeno, você tem acesso ao aminoácido já hidroxilado, que é a hidroxiprolina. Então você já tem o aminoácido, você diminui a necessidade da vitamina C também por isso. Né? Então tem um estudo da década de 40, não, da década de 70, onde eles fizeram uma experiência, hoje um estudo desse não aconteceria mais. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram um grupo de pessoas, voluntários, e fizeram essas pessoas ficarem com carência de vitamina C até apresentar os primeiros sintomas de escorbuto. Imagina, um estudo desse nunca passaria, né? Hoje em dia nunca passaria. Então eles pegaram um grupo e disseram assim, ok, vocês não vão comer vitamina C de jeito nenhum. Entendeu? E aí a vitamina C, os caras ficaram com carência, começaram a ter problemas de escorbuto, aí eles entraram com uma quantidade mínima de vitamina C para verificar se havia a resolução do problema. E eles chegaram a uma quantidade de 10 miligramas de vitamina C é necessário. Mas a recomendação é de 75 miligramas. Muito acima. Tá entendendo? É muito acima. Por que essa recomendação é de 75? Porque você tem uma dieta baseada em grãos, que inibe a absorção. Entendeu? Então você consegue ter uma dieta suficiente para você viver super bem se você estiver fazendo uma dieta carnívora que a gente chama de nose to tail, né? Do focinho até a cauda. Você falou em fibras, né? Você falou em fibras. Sim, as também. fibras, elas também são superestimadas, né? São muito reverenciadas quando não existe nenhum ensaio clínico que mostre que as fibras são obrigatórias. Certo? Existem alguns ensaios que mostram que elas podem fazer parte de uma alimentação saudável. Mas dizendo assim, são obrigatórias, se você não comer, você vai ter problema? Não existe. Certo? Esse negócio das fibras vem de muito... É uma coisa lá do final do século XIX, um cara chamado Burkitt, que observou que na África os indivíduos comiam muita fibra e tinham menos doenças intestinais. E aí ele levou essa história lá para a Inglaterra, ele era inglês. Né? E ele disse, pô, se os caras lá comem muita fibra e tem menos problema intestinal, a gente aqui come pouca fibra, estamos cheios de problema intestinal, então o que está faltando é fibra. Só que ele não levou em consideração que os caras eram fisicamente ativos, que os caras não tinham estresse, que os caras não fumavam, não comiam doce, não comiam excesso de carboidrato, não tinham acesso a óleo de semente, tinha nada disso ele levou em consideração. Contexto, né? Botou só a questão das fibras na jogada. E isso caiu nas graças, e hoje a gente tem uma verdadeira indústria por trás dessa questão das fibras. Né? A gente tem diversos medicamentos, diversos suplementos de fibra que já está mais claro do que nunca que eles não funcionam como as fibras presentes nos alimentos, essa é a primeira questão. Né? E as fibras presentes nos alimentos não podem ser utilizadas de forma genérica para qualquer pessoa. Essa é uma outra questão importante. Né? A gente observa em determinados casos que o excesso de fibra pode até ser um problema. Né? Então tem estudo, por exemplo, mostrando que fibra não ajuda na constipação. Né? Porque é uma coisa bem óbvia. Né? Se eu tenho uma estrada que passam 500 carros e eu jogo nessa estrada 2.500 carros, o que é que vai acontecer? Engarrafamento. Fácil. Se eu tenho um intestino que já não está lidando bem com a quantidade de fezes que você está produzindo, porque você já come uma quantidade de vegetais, e você joga mais vegetais lá dentro, o negócio vai embarrear no meio do caminho. Tá entendendo? É verdade. Então, assim, você diz assim, Henrique, você é contra fibra? Não. Eu sou a favor da personalização. E eu sou a favor da gente usar a cabeça, de pensar. Se eu, como mamão, como ameixa, faço tudo isso e tenho prisão de ventre, quem sabe o meu problema não é o contrário. Não é o excesso de fibra que está me fazendo isso. Entendeu? Verdade. Então talvez seja interessante eu diminuir a fibra e aumentar a gordura, que resolve, na maioria dos casos, os problemas de constipação. Né? Então, às vezes, por exemplo, meu pai é um que, quando toma uma colher de óleo de coco ou 2 colheres de óleo de coco, o intestino dele solta. Então,
Por que eu preciso de fibra? Obrigatoriamente. Né? Então vale a pena questionar isso aí. Né? Agora, uma coisa é fato, Roberta. Quando você vai para uma dieta carnívora, você diminui o fornecimento de fibras para suas bactérias que estão lá no intestino. Então, aquelas bactérias que fermentam fibra vão diminuir em quantidade. Então, vai diminuir gases, né? Flatulência, vai diminuir distensão abdominal. Tudo isso vai diminuir quando você está em uma dieta carnívora. Né? E vai diminuir também a quantidade de fezes. Por quê? Exato, isso que Você eu ia não está comentar. comendo fibra. E é fibra que sai. O pessoal fica dizendo, a carne apodrece no intestino. Não, o que apodrece no intestino é planta. É daí, esse gancho aí que eu ia fazer agora, de que carne apodrece, não é bem assim, né? Nada O pessoal disso. diz tanto Carne não que carne apodrece no apodrece. intestino. O que apodrece é planta. Porque tem fibra que tem que ser fermentada, que vai ser fermentada pelas bactérias. A carne, ela é absorvida em quase 100%. Sobra muito pouco para as bactérias fermentarem. E as bactérias que fermentam carne produzem muito poucos gases. Pronto. Você tem aí a receita para não ficar perturbando o seu cônjuge quando tiver, né, depois de comer. É muito bom, realmente, é evidente isso. Depois que eu mudei a alimentação, esse desconforto gástrico aí, acabou, não tem mais, não existe mais. Exatamente. E tem muita gente, Roberta, que tira da alimentação determinados alimentos e aí quando volta, sente o desconforto, né? E aí fica assim, nossa, eu parei de comer, sei lá, trigo e agora eu fui comer e senti o desconforto, eu fiquei intolerante. Não, você já era, você não percebia. Entendeu? Porque a gente come, a gente tem determinados alimentos que a gente come desde sempre. Desde quando a gente não tinha nem consciência. Né? Dos 6 meses de idade, a gente já começou a comer determinados alimentos. Pão, por exemplo, é um deles. Então você sentia aquele desconforto, mas você não percebia porque você achava que era normal. É aquela analogia que eu fiz, que eu coloquei lá no meu filho, do peixinho. Né? Que ele nasce no aquário e ele acha que o aquário é tudo que existe ao redor dele. É pequenininho, mas para ele é o mundo. Tem até pedaços do aquário que ele tem medo de ir porque é muito distante. Aí, de repente, você tira esse peixe e joga no rio, joga no mar. E ele vê aquela imensidão. Se você tirar ele do mar e jogar de novo no aquário, aquele aquário que era enorme, era o mundo todo dele, ficou pequeno. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente começa a tirar determinados alimentos que podem causar problema e a gente reintroduz, a gente fica tão bem e depois a gente consegue perceber a diferença do mal-estar que a gente sentia. Mas que como era crônico, não fazia diferença. Exatamente. Hoje eu sei exatamente quais alimentos que não me fazem bem. Eu como pão, já fica aquela coisa empachada se eu comer pão um dia. Se eu comer amendoim, na hora já brota espinha aqui. Então hoje eu sei exatamente quais alimentos me inflamavam. Na época era aquela coisa de comer e não tinha ideia. Exato. O que causava esse gases, desconforto, enfim. Eu também não posso comer trigo, não. Trigo é um desencadeador de gases, para mim, péssimo. Não só gases, é engraçado, eu já até comentei com a doutora Noemi Ueno uma vez, que eu tenho quando eu consumo trigo, na hora saem erupções na minha pele, na região das coxas, assim. Ela até, acho que ela me deu um nome para essa condição aí, que é uma intolerância mesmo, que eu já tinha e não sabia. Eu vivia com umas bolinhas no corpo e não tinha noção do que era. Aí quando eu volto a consumir o trigo, elas aparecem de novo. Então é bem por aí. A gente só descobre quando tira o alimento, né? Isso. E a carnívora é uma estratégia boa para isso também. Pra descobrir, a carnívora, ela é a estratégia ideal para você verificar a que alimentos você tem intolerância. Porque ela retira a grande maioria dos alimentos que podem causar algum tipo de intolerância. É claro que existem algumas pessoas que têm um nível de intolerância muito alto, que não toleram, por exemplo, crustáceos, tá? Ou não toleram... laticínios é uma das coisas que está bem no meio, né? É uma das coisas que muitas pessoas não toleram, outras toleram, então é uma coisa que pode ser tirada também. E até mesmo ovos. Tem pessoas que têm alergia clara do ovo e alguns componentes da gema, que tirando a gente tem noção de que pode ou não pode. Então, assim, uma carnívora, tem um exemplo da Mikhaila Peterson, né, que é aquela filha do Jordan Peterson, que é um autor best-seller. Ela, desde muito cedo, ela teve problemas com doença autoimune, com artrite reumatoide. Ela fez cirurgia com
Na adolescente, ela fez cirurgia de substituição de cabeça de fêmur, substituição de tornozelo por conta disso, né? E ela só veio se encontrar quando ela fez uma carnívora, mas ela, assim, ela foi começando a diminuir as coisas e não resolvia. Até que ela ficou em carne, sal e água. Foi como ela conseguiu resolver o problema dela. Quer dizer, ela tem um nível de intolerância muito alto. Muito alto. Experiência pessoal, né? Exato. Aí, já sabendo que carne não apodrece no intestino, carne não é cancerígena, carne não sobrecarrega os rins, tudo isso são mitos, né? Total. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Para pessoa com câncer é recomendável a dieta carnívora? Não, aí já é uma coisa, porque, veja bem, uma coisa nós estamos falando com uma pessoa saudável, outra coisa a gente está falando com uma pessoa quebrada, tá? Eu gosto de usar o termo quebrado porque o metabolismo quebra, né? É a mesma coisa você dizer assim, eu posso recomendar batata doce, inhame e frutas para uma pessoa que é magra, não tem síndrome metabólica e pratica exercício físico? Claro, não tem nenhum problema. É comida de verdade. Tá entendendo? Mas eu posso recomendar essas frutas doces, batata doce, inhame, batata inglesa, para uma pessoa que é diabética, tem circunferência abdominal elevada e hipertensão? Não. É melhor tirar até corrigir o problema. A pessoa que tem câncer, ela já está com o problema. Certo? Então, se ela já está com o problema, é melhor eu tratar o problema. E para tratar o problema do câncer, não posso usar uma dieta carnívora. Por quê? Porque a dieta carnívora é uma dieta que estimula o mTOR, que é o sensor de anabolismo, né? Então, se eu como muita carne, se eu faço uma dieta carnívora, eu vou estar estimulando esse sensor. E lá na célula cancerosa, esse sensor, ele está hiperestimulado já. E eu não quero hiperestimular, certo? Então, nesse caso, a gente tem que inibir diversas vias metabólicas que são inibidas com a terapia metabólica para a gente poder conseguir debelar o câncer. Então, que é a técnica que é utilizada, que está sendo pesquisada hoje, que chama Press-Pulse, né? Que é uma técnica onde você pressiona, né, com inibição metabólica de vias anabólicas do câncer. Então, você vai usar dieta cetogênica, você vai diminuir a ingestão de glutamina e de algumas proteínas, você vai usar metformina, que diminui a glicemia, você vai usar diversos alimentos e drogas para diminuir essas vias metabólicas de anabolismo, que aí você já dá um choque no câncer. Aí o câncer fica sendo pressionado diariamente por conta disso. Aí você entra de 15 em 15 dias ou de semanalmente com a quimioterapia, com a terapia hiperbárica, com outros tipos de terapias que são pulse, que são pressões agudas. Né? E você entra com essas duas coisas, aí você consegue ter um resultado melhor. Entendeu? Melhor do que, por exemplo, como a gente vê muito, a pessoa está com câncer, vai tomar a quimioterapia e o hospital oferece um lanche que é biscoito com suco. Quer dizer, você faz a quimioterapia para o indivíduo melhorar do câncer, para o indivíduo diminuir o processo que está acontecendo e você fornece o alimento para o câncer logo em seguida. Sem cabimento, né? Totalmente sem cabimento. Quero até comentar sobre a sua live com a doutora Janaína, que eu achei maravilhosa, falando justamente desse tipo de tratamento pré-expulso aí, que eu falei, gente, que live sensacional. Quem tem alguma dúvida ainda sobre câncer, tá no perfil do Henrique Salva essa live, gente, não percam. Foi uma das melhores essa live foi assim, para mim, bom, muito bom. Foi uma aula sensacional sobre câncer com a doutora Janaína. Então assiste lá, é a Adri, né? Adri Bueno. Isso. Assiste essa live lá no perfil do Henrique. Ela vale muito a pena. Tá no perfil e tá também no podcast, né? No podcast. Aliás, o podcast, quem não tá acompanhando, tá perdendo, né? Meu Deus. Cadê aqui a pergunta que eu queria fazer, que até fizeram também aqui agora, sobre o target proteico, né? O pessoal tá querendo saber quanto consumir de proteína por dia, como saber fazer essa avaliação ali, esse cálculo. A proteína, até o próprio nome da proteína já diz pra gente que é um nutriente importante, né? Porque vem de proteus, que significa primeiro. Então, é o primeiro nutriente, é o primeiro alimento que nós deveríamos priorizar. Se eu pegar uma pessoa sem excesso de gordura, lógico, e fizer desidratação dela, transformar em pó, esse pó é a maior parte proteína. É a nossa maior constituição de proteína, depois da água. Entendeu? Então, quer dizer, é meio contrassenso você priorizar carboidrato, que é uma coisa que você fabrica,
e não priorizar a proteína que tem os aminoácidos que você precisa. Não faz sentido nenhum, né? Uhum. Essa quantidade de proteína ela é muito individualizada, muito individual. Mas o padrão que se sugere é 0,8 gramas por quilo de peso. Esse padrão é muito aquém do que deveria ser, muito pouco, né? Porque esse padrão Uhum. ele é um padrão que foi baseado em pessoas jovens que não tinham nenhum tipo de problema de saúde, então já é uma coisa complicada. E é um padrão para você, o mínimo necessário para você não perder muita massa magra. Então, o ideal é você estar entre 1 e 1,5 gramas por quilo de peso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma Uhum. pessoa como eu, que tem uns 74 quilos. Né? Vamos botar 74, 75 para arredondar. Então, eu preciso de Uhum. 75 gramas de proteína a 112 gramas de proteína, mais ou menos, por dia. Certo? De Uhum. 1 a 1,5 grama para manter um padrão bom de massa magra. Para ganhar Uhum. massa magra, aí eu já posso ir para 2 gramas, 2 gramas e meio, 3 gramas de proteína por quilo de peso. Certo? Uhum. Sim, Agora é importante o pessoal entender o seguinte: importante o pessoal entender que a quantidade de proteína não é igual à quantidade de alimento. Então, 100 gramas de exato. carne não tem 100 gramas de proteína. Tem em torno de 25 gramas de Uhum. proteína, certo? Variando aí do tipo de Exato. corte e tudo mais. Né? 100 gramas de Uhum. peito de frango não tem 100 gramas de proteína. Tem 25, 27 gramas de proteína. Então, precisa ficar atento a isso aí. Né? Sim, sim. A Adri Bueno falou que gosta de comer até a saciedade. O próprio corpo avisa. Fantástico. Essa é uma excelente técnica. Mas essa técnica não Uhum. funciona se você quiser ganhar massa magra. Eu respondi Exato. até essa pergunta hoje lá na minha caixinha de perguntas. Não adianta você querer ganhar massa magra comendo até saciedade. Porque a saciedade só vai te permitir Uhum. manutenção. O ganho de músculo, ele não é fisiológico. Entendeu, Roberto? O ganho de músculo, ele não é. O pessoal olha assim, esse fisiculturista aqui ganhou músculo e tal, eu tenho medo de ficar igual a ele. Você não vai ficar. Certo? Não vai ficar. Queria eu estar. Você não vai ficar, certo? Por quê? Porque para atingir aquele grau de muscularidade, não só ele utilizou hormônios, mas mesmo que ele não tivesse utilizado, os fisiculturistas da antiguidade, né, que não usavam hormônios, que não se conhecia ainda, eles já eram muito grandes. Mas Uhum. eles comiam muito além da conta e treinavam muito além da conta. Então é uma coisa totalmente Uhum. não fisiológica. O corpo ele sempre vai ter a quantidade adequada de músculo e de gordura. Se você der Uhum. para ele a comida que ele foi feito para comer. Por que eu estou dizendo isso? Porque um leão, você nunca vai encontrar um leão na natureza gordo, com excesso de peso. Você não vai encontrar um elefante na natureza magro ou além da conta, com excesso de peso. O peso médio do elefante é médio. Se você pegar elefantes do mesmo tamanho, vai ter o peso médio. Ele não vai comer além da conta, nem vai deixar de comer porque ele quer. Ou só se você jogar no zoológico. Aí você coloca uma alimentação Tadinho. equivocada, aí você tem problema. Tá entendendo? O ser humano é a mesma coisa, nós somos bichos. Então a gente vai ter Uhum. uma alimentação maior, uma alimentação vai precisar de mais alimento se o nosso corpo estiver precisando. Se o nosso corpo não estiver precisando, nós vamos comer menos, certo? Então, para o ganho de Uhum. massa, muitas vezes você vai ter que comer mais do que o limite da sua saciedade. Isso é verdade. E muita gente às vezes olha para minha alimentação e eu sempre deixo isso muito claro aqui. Falo, gente, isso é para minha individualidade, para o meu objetivo. Hoje eu não estou mais no processo de emagrecimento. O meu objetivo é ganho de massa muscular. Eu faço musculação, treino pesado. E ainda assim é um sofrimento para ganhar, você Exatamente. sabe disso, né? E aí a gente tem Exatamente. que Não é treinar fácil. pesado e comer bastante proteína. Então esse é o meu objetivo. Muita gente acha que eu como muita carne, que eu como muita proteína. Eu falo para mim, meu objetivo é essa quantidade aqui mesmo. Mas não precisa ficar pirando nesse negócio de calcular a proteína, a Não. não ser que tenha um objetivo parecido, né, muito individualizado mesmo, como é o meu caso, como é o seu caso. A gente já E, sabe quanto colocar no prato também, né? Não e a precisa ali ficar gente. pesando, medindo. Isso. E se você se mantiver fiel a não comer ultraprocessados, fica muito fácil você Uhum, regular a sua alimentação pela fome e pela saciedade. A não ser que você tenha algum distúrbio, uhum, né?
por acaso tem algum Uhum. distúrbio de liberação de incretinas no intestino, que podem gerar uma fome maior e tudo mais. Tirando esses casos, a maioria das pessoas vai conseguir chegar no peso ideal lidando com fome e com saciedade, entendeu? É Algumas isso pessoas se aí. dão melhor do ponto de vista administrativo, vamos dizer assim, com quantidades. Entendeu? São aquelas pessoas que gostam de calcular, que gostam de que digam para ela quanto de cada comida ela vai comer. Aí é Uhum. onde entra o nutricionista para determinar Exato, exatamente quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura a pessoa vai comer. Entendeu? exatamente. A gente já tem 1h05 de live aqui. Olha que maravilha. A gente Tá. nem O percebeu quanto Instagram tempo que deu. não jogou a gente para fora. Eu tô com medo do Instagram derrubar a gente. Será? Você vai querer continuar uns minutinhos ou a gente Vamos precisa continuar uns encerrar? minutinhos. Vamos ver aqui o restante do roteiro. Deixa eu abrir aqui. Tá, A gente eu falou acho de que eu vou então. target. Eu vou acho que encerrar essa daqui, gente, com medo de não conseguir salvar e vou entrar de novo, tudo bem? Não, eu acho que não vai Pode cair não, ser? Beta. Não cai não. Não cai? Não, cai não. Eu já Ah, fiz então live de tá. 1 hora e tanto já. Depois que passa de 1 hora, o Instagram não bota boneco, não. Ai, que bom. Então vamos continuar É porque aqui. nós somos lindos, aí deu certo. Ah, olha só que. Então a pergunta que ficou aqui para o final foi a seguinte: sobre a gordura, né? A gente Sim, vê muito aí que sim. existe esse medo exagerado aí em Polêmica. relação à Essa semana gordura. teve uma polêmica grande, né? No canal da Denise lá. É Essa o história tema da do momento. gordura. Isso daí vale até uma outra live à parte, viu? Porque é um tema Dá que pra gente dá fazer uma pano live de para. 1 hora só sobre gordura. Né? Porque o pessoal Exato. demoniza demais a gordura saturada e tem coisas que as pessoas, assim, falta o conhecimento básico, entendeu, Roberta? Que é o quê? Por Uhum. exemplo, a pessoa diz que carne vermelha tem gordura saturada. Essa pessoa nunca pegou na tabela nutricional para analisar o perfil lipídico de uma carne. Entendeu? Porque Uhum. todo e qualquer alimento de origem natural que não foi processado, ele tem gordura saturada, gordura monoinsaturada e gordura poliinsaturada na sua formação. No caso dos alimentos de origem animal, carne, frango, peixe, camarão, lagosta, você vai encontrar muita gordura saturada, muita gordura monoinsaturada, mais ou menos na mesma proporção, e bem pouquinho gordura poliinsaturada. Por exemplo, no caso da carne vermelha, né, que foi, eu tô com os dados aqui fresquinhos na cabeça, porque foi a polêmica que teve lá, nós temos, em cada 100 gramas de picanha com gordura, não é tirando a gordura não, tem 100 gramas de picanha com gordura, nós temos em torno de 6,7 gramas de gordura saturada, 6,7 gramas de gordura monoinsaturada e em torno de 2 gramas de gordura poliinsaturada. Ou seja, nós temos o perfil completo de gordura. Não dá para eu dizer, não coma carne vermelha porque tem gordura saturada. Então tem que deixar de comer camarão, tem que deixar de usar óleo de coco, que é 80% gordura saturada, quase 90% gordura saturada. Entendeu? Então é uma falta de conhecimento do básico da nutrição, que são essas tabelas nutricionais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que já está mais do que provado, através de estudos epidemiológicos, através de ensaios clínicos randomizados, através de revisões sistemáticas, através de meta-análises, que gordura saturada não é a responsável por doenças cardiovasculares. É muito mais provável que a gordura presente nos óleos de semente sejam responsáveis por essas doenças do que a gordura saturada. Porque o consumo de carne vermelha vem caindo. E o consumo de óleo de semente vem aumentando. Tá entendendo? Então, quer dizer, se o consumo de carne vermelha vem caindo, eu não posso dizer que isso é o culpado pelo aumento das doenças cardiovasculares. Né? Exato. Porque está caindo. Então, vou ter que parar de comer carne vermelha para as doenças caírem? Como assim? Se já está diminuindo e as doenças cardiovasculares continuam aumentando. Tá entendendo? É tipo dizer assim, olha, o câncer o consumo de cigarro diminuiu e o câncer de pulmão continua aumentando. Qual é a conclusão lógica? Pô, se isso acontecesse, não era o cigarro a causa. Né? Mas carne vermelha não, carne vermelha é especial. Carne vermelha ela foi criada pelo outro, né? Foi criado pelo... Quem tá aí? Teu filhote? Olha aí, rapaz, tudo bom? Fala
Oi, filho. Oi. Tudo bom, cara? Como é o nome dele? É o Lucas. Ah, Lucas. E aí, cara, tudo beleza? Diga, diga oi pro Henrique. Oi. Oi, pessoal. Vou pegar água de volta. Ele tava lá no quarto com o papai e escapou. Pois é, então quer dizer, Roberta, essa história da gordura saturada está mais clara do que nunca. Até o próprio, putz, esqueci o nome da associação agora, publicou nesse ano passado uma revisão mostrando que gordura saturada não causava doenças cardiovasculares, entendeu? Então isso é uma coisa do passado. O problema é que hoje nós temos uma agenda vegana muito forte, e essa agenda vegana muito forte, ela tem o apoio de diversas indústrias que contribuem com muita grana para essas associações, tipo a American Heart Association, né? Então, quando eu tenho muita grana, uma agenda vegana junto e essa contribuição com a diversas associações, então a gente acaba fazendo a conexão. E aí eu tenho, por exemplo, essa aberração que saiu recentemente de dizer que um ovo a mais por dia aumenta o risco de diabetes em 60%. Cara, eu como em média entre 7 e 10 ovos por dia. Tô lascada. Você tá entendendo? Tô com o pé na cova. Tô no bico do corvo, como diz a Jade Soller. Tô no bico do agora corvo. a pessoa que pega, Roberto, um estudo como esse e tem coragem de dizer que ovo causa diabetes, ela, no mínimo, ela não analisou o estudo ou não sabe analisar o estudo. Porque eu baixei o estudo para analisar, porque eu vou comentar sobre esse assunto amanhã. Mas a tabela que mostra os casos de diabetes, se a pessoa come até um ovo, a quantidade de diabetes é essa. Se a pessoa come 2 ovos, a quantidade de diabetes diminui. Ora, mas se um ovo causa diabetes, 2 não era para causar um problema maior? Sabe, é risível isso. É risível. Não faz sentido isso. Como é que eu posso comer um ovo e ter diabetes, comer 2, 3 ou 4 e o índice de diabetes diminuir? Oi? Como assim? O problema é que as pessoas elas encaram a epidemiologia nutricional como se fosse a verdade absoluta. E a epidemiologia nutricional, ela no máximo pode levantar uma hipótese. No máximo. Entendeu? Ela não pode levantar causa e efeito. Causa e efeito você só pode analisar com ensaios clínicos randomizados. Entendeu? Inclusive foi meu texto de hoje lá no feed, né? Olha, eu queria fazer uma live para cada tema desse que a gente conversou aqui hoje, porque é tanto assunto legal, né, para a gente poder conversar aqui, gente. Inclusive, qualquer hora eu quero fazer uma live contigo só para falar dessa questão de colesterol, porque é um assunto que vai longe, né? É verdade. Não dá para a gente falar em 1 minuto aqui para encerrar a live, por exemplo. Mas, gente, olha... vocês viram, né, que live com o Henrique dá um gostinho de quero mais, né? Eu não vou ficar prendendo ele aqui por muito tempo, porque ele tem uma live daqui a pouco. Acompanhem lá, que vai ser uma live muito legal, né? Como que é o nome do lutador de boxe? É o Bruno Nuno. Ele vai ter uma live daqui a pouco com o Bruno Nuno. E eu espero poder marcar outras com você pra gente aprofundar mais esses assuntos todos que a gente trouxe aqui. Com toda certeza. Porque a gente tá com 1h13 aqui, né? E estamos estendendo bastante. Mas, Henrique, vou te agradecer demais mesmo por estar aqui, por ter trazido tanto conhecimento para nós, essa aula maravilhosa. Espero que a gente grave outra live em breve. O pessoal vai me pedir com certeza. Gente, acompanhem lá. O Henrique sempre coloca caixinhas de perguntas lá no perfil dele, nos stories. Acompanhem lá para vocês. Se alguma dúvida, que eu tenho certeza que ficaram dúvidas sem responder aqui, a gente não consegue responder tudo. Não dá para responder tudo. Mas aí vai lá na caixinha de pergunta, que ele responde sempre, é super solícito, nos ajuda sempre. E é isso, quero te agradecer demais, é sempre uma honra ter sua presença aqui e um privilégio para nós. Que show, eu agradeço demais o convite e vamos marcar outras no próximo ano, né? Ainda finalizando o ano agora, vai dar certo. Vamos sim, com certeza. Legal. Muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço. Obrigada por todo mundo que veio aqui também, por prestigiar essa live e um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.